Fala, meus nerdolas gamers. Hoje eu vou chamá-los de gamers e não de Prime. Eu sou o Thiago, sejam bem-vindos a este conglomerado de canais e vocês estão no Resenha Geek. E hoje, meus caros, a gente vai falar do bafão da semana. Para quem tá acompanhando aí o mundo gamer, essa semana lançou Pokémon Legends ZA ou AZ, dependendo de qual parte do mundo você estiver. E esse jogo, ele não apenas foi lançado, como ele veio com muitos vazamentos. Vazamentos na internet, o jogo saiu antes do tempo, vazamentos de dados confidenciais da Nintendo e da Pokémon Company que, basicamente, jogaram merda no ventilador. Então, já sabe, antes de ir pro vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação e fica ligado. Então, bora lá? Vamos ver o que aconteceu? Pokémon é uma das maiores franquias da história. Faturou bilhões, formou gerações. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa nostalgia existe uma verdade bem feia? Uma verdade que mostra o quanto a Nintendo e a Pokémon Company estão rindo das nossas caras, da cara dos fãs. Hoje você vai entender por que os jogos de Pokémon se tornaram motivo de piada. O que os vazamentos recentes revelaram sobre os orçamentos absurdamente baixos e o quanto você e eu, fã de Pokémon, estamos sendo feitos de trouxa. E no final você vai decidir comigo se ainda vale a pena dar dinheiro para uma empresa que supostamente parou no tempo. Vamos ser sinceros, os jogos da Nintendo e principalmente Pokémon nunca foram conhecidos pelos gráficos. Mas o problema é que a coisa degringolou. Em cada novo lançamento, o que deveria ser evolução virou vergonha. Pokémon Scarlet e Violet pareciam versões de PS2 rodando no micro-ondas da tua casa. Texturas estouradas, vários bugs, personagens travando, Pokémons desaparecendo, e tudo isso por uma simples bagatela de R$440. E vocês sabem o que é ainda pior? Mesmo assim, vendeu milhões. E quando o público compra sem cobrar qualidade, a empresa entende que não precisa mudar. Mas os vazamentos escancararam tudo, galera. Recentemente, documentos internos da The Pokémon Company vazaram. E o conteúdo é chocante. Planos de novos jogos até 2030, spin-offs e até um título de mundo aberto, estilo Legend Arceus. Mas o que realmente explodiu a internet foi o orçamento do mais novo jogo lançado agora no dia 16 e que também vazou nas redes sociais, o jogo Pokémon Legends ZA. O novo jogo teria custado apenas $13 milhões para ser desenvolvido. Galera, 13 milhões para um jogo que vai faturar bilhões. Isso é menos do que o custo de marketing de um jogo mediano da indústria. É realmente revoltante. E aí a gente pega para fazer uma comparação que humilha. Para vocês terem noção, um jogo como o Clair Obscur custou 30 milhões e está concorrendo a jogo do ano. E infelizmente não vendeu, galera, o tanto que um jogo da Pokémon vendeu ou vai vender. Agora compara.
a maior franquia de entretenimento do planeta, com décadas de história, investindo menos da metade disso. É basicamente inacreditável. E sabe o que é mais revoltante nisso tudo? Mesmo com um lucro de 4 bilhões de dólares, somando os últimos 2 jogos, a Nintendo e a Game Freak continuam investindo o mínimo, porque sabem que o fã vai comprar de qualquer jeito. Mas olha que sim. Mas aqui, ó, o problema na raiz é a Game Freak que não acompanha o mercado, gente. A Game Freak, que é o estúdio principal por trás dos jogos Pokémon, ainda trabalha como se ela estivesse lá nos anos 2000, enquanto outras empresas possuem centenas de desenvolvedores, pipelines modernos e equipes inteiras focadas em polimento e performance. A Game Freak opera com uma equipe de pouco mais de 150 pessoas para fazer um jogo que precisa carregar o peso da maior marca do mundo. É como pedir para um time do seu bairro disputar contra um Palmeiras, contra um Corinthians ou contra uma Libertadores. O resultado só pode ser assim: jogos com alma, mas tecnicamente atrasados. E o motivo é simples: custos baixos e controle total. A Nintendo e a Pokémon Company não querem mexer no modelo, sabe o famoso status quo, que mais dá lucro com o menor investimento possível. Ainda que o jogo, galera, está rodando lisinho e eu ainda tenho o Nintendo Switch, o V2, tá? Eu ainda não comprei o Nintendo Switch 2, não sei como que tá a performance nele, mas no 1 ele tá rodando suave, por enquanto eu não vi problemas. Mas eu assustei com o tamanho do arquivo, quando eu vi que um jogo desse só tinha 4 GB. Então tem alguma coisa errada nisso tudo. Agora a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu na comunidade. Dessa vez, o público não ficou calado. Na época, né, Scarlet e Violet receberam uma enxurrada de críticas e hashtags. E foi tudo assim, o Twitter foi tomado. Canais grandes começaram a boicotar os lançamentos e até insiders que sempre defenderam a empresa admitiram a franquia perdeu o brilho. Só que qual é o problema da Nintendo? Ela continua em silêncio. Não há pedido de desculpas, não há patches que resolvam problemas, apenas novos anúncios e coleções de brinquedos e de pelúcias, ou seja, a comunidade pede mudança, muita mudança, e o silêncio fica cada vez mais ensurdecedor. Bom, enquanto a gente vê outras franquias evoluindo e a Pokémon não, tá? Monster Hunter, por exemplo, virou um fenômeno global. Zelda, Tears of the Kingdom, redefiniu conceitos. E até mesmo Sonic, que a gente sabe que já viveu anos de altos e baixos, finalmente encontrou seu rumo com o Frontiers. Mas Pokémon continua preso naquela sua Pokébola do passado. Mesma estrutura de missões, mesmos diálogos engessados e a mesma engine remendada. É como se a franquia tivesse medo de crescer, medo de arriscar. E quando a inovação assusta mais do que o fracasso, a gente logo percebe que há algo muito errado. E segundo esses documentos vazados, a Pokémon Company planeja sim uma linha contínua, como eu já falei, de lançamentos até 2030, certo? E inclusive um remake de Black and White, tá? E até um projeto misterioso
em parceria com a ILCA, que é o mesmo estúdio responsável por Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl. Mas nada desses planos indicam mudanças estruturais. Nenhum sinal de uma nova engine, de uma repaginada ou de uma mudança de mentalidade da empresa. Tudo indica que a estratégia é simples: reciclar, vender e repetir. Sendo assim, mais do mesmo, só que mais caro. E aí, gente, fica aquela chamada pro coração, né? Pokémon é uma parte da nossa infância, da nossa cultura gamer. Mas hoje ela virou um lembrete de que o amor do fã não deve ser explorado. Se você quer ver Pokémon voltar a ser a grande parte do que foi lá no começo, pare de aceitar o mínimo, exija mais, faça barulho, porque só quando o público se impõe, as empresas escutam. E aqui eu vou fazer um PS que eu não falei ali no começo, mas é um absurdo um jogo como Legends ZA não ter PTBR e também não trazer áudio. Os jogos de Pokémon não têm fala, nós não ouvimos o personagem falar. Então, Nintendo e Pokémon Company e Game Freak tá na hora de atualizar isso, hein? E lembrando, aqui no canal, no Resenha Geek, eu falo o que muita gente não tem coragem de dizer. Então vocês já sabem, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para mais fãs abrirem os olhos. Porque sinceramente, tá na hora da Pokémon Company evoluir e não apenas os monstrinhos. Grande abraço.